Vamos retomar a partir daí e trazer Christopher Sabatini, pesquisador sênior América Latina no programa América Chatham House. Christopher, seja bem-vindo à France 24. É um prazer tê-lo aqui. Como o Brasil vai lidar com essa onda de tarifas? Bem, parece que o Lula está pronto para a briga. Ele está se mantendo firme contra o presidente Trump. Ele disse que vai negociar as tarifas em termos econômicos, de formas que protejam os trabalhadores brasileiros. Mas está claro que ele não vai recuar nas principais acusações ou na principal justificativa para as tarifas, que é o sistema de justiça independente que está investigando a tentativa de golpe de Jair Bolsonaro em 8 de janeiro de 2023. Então, eles estão se mantendo firmes. Eles vão ser afetados por isso. Mas ele não quer recuar diante do que é claramente uma intervenção no sistema democrático do Brasil. Espera aí, segura aí um pouco. Vamos aprofundar um pouco mais nisso porque estamos falando de tarifas comerciais, mas o que você e todos nós estamos dizendo é que isso tem a ver com o Bolsonaro. Então, de certa forma, é o Trump tentando interferir em como o Brasil conduz o país. Exatamente. Basicamente, temos um sistema judiciário independente em uma democracia no Brasil que está julgando um amigo ou aliado de Donald Trump, Jair Bolsonaro, que governou até 2023, que perdeu uma eleição para o Lula, que se autodenomina um Trump dos trópicos, e que basicamente copiou o manual do Donald Trump quando perdeu as eleições. Ele tentou lançar dúvidas sobre o processo eleitoral e depois mobilizou seus apoiadores e até pediu a intervenção dos militares. E no dia 8 de janeiro, esses apoiadores invadiram o Congresso e depredaram o sistema judiciário. Agora ele está sendo indiciado, e um sistema judiciário independente, com o ministro Alexandre de Moraes, está julgando. E Trump, ele não faz questão de esconder isso. Ele basicamente demonstrou que isso se trata do que ele chama de caça às bruxas contra seu aliado. Essa é uma maneira e uma razão muito estranhas para aplicar tarifas. Agora, se Vladimir Putin tentasse algo parecido em outro país, claro, todo mundo ao redor do mundo estaria gritando que isso é um absurdo, não é? Com certeza. Mas, mesmo assim, isso parece estar passando um pouco despercebido, de certa forma. Eu sei que estamos falando sobre isso e isso provavelmente é mais mérito seu. Senhor, por que você está esclarecendo esse assunto? Mas em termos práticos, o que acontece? Como Lula enfrenta isso? Eu fico me perguntando, a base no que o Bolsonaro diz sobre a eleição ter sido fraudada? E é impreciso quanto às alegações de Trump na derrota dele para o Biden. É igualmente impreciso. Bem, a verdade é que, antes da eleição, as pessoas revisaram e auditaram o sistema eleitoral no Brasil. Eles confirmaram que era confiável. O Brasil tem um dos sistemas eleitorais mais modernos, basicamente um sistema eletrônico digitalizado. Você pode rastrear os votos desde o momento em que são depositados até como são contados e depois publicados. Essa foi uma acusação completamente infundada. Até outros países tentaram fazer com que Jair Bolsonaro recuasse em sua tentativa de lançar dúvidas sobre esse processo eleitoral. Isso foi tirado diretamente do manual do Trump. E o que estamos vendo não é só a questão de impor tarifas econômicas, o que foge completamente do normal, como você disse, e eu não entendo por que mais pessoas não estão indignadas com isso. Mas também a punição, como você mencionou, a punição de um ministro do Supremo Tribunal Federal ao congelar seus bens nos Estados Unidos sob o que os Estados Unidos chamam de sanções globais Magnitsky, destinadas a sancionar indivíduos por violações de direitos humanos e por corrupção. É um abuso dessa autoridade por parte do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos. E, de novo, o que surpreende é que, seja o secretário do Tesouro, seja o secretário de Estado ou até mesmo o presidente dos Estados Unidos, eles nem sequer tentam esconder que isso não tem nada a ver com economia e tudo a ver com o que eles consideram uma perseguição a um aliado político de Donald Trump e alguém que, de fato, tentou dar um golpe. E ele nem sequer foi denunciado. Quer dizer, ele foi indiciado. Ele ainda não foi condenado. Isto é simplesmente um julgamento de um sistema democrático e judicial independente. É mais do que bizarro. De fato, todas as coisas que você está contando, Christopher, dizem que a justiça no processo que Jair Bolsonaro enfrentará e que o que Donald Trump está tentando fazer em termos de usar essas tarifas como uma ameaça claramente vai além do que deveria ser a competência legal e correta de qualquer presidente dos Estados Unidos. Estou me perguntando como Lula da Silva vai lutar contra isso agora. O que ele pode usar para tentar dissuadir Trump?
Como ele pode tentar enganar Trump? Bem, primeiro, isso provavelmente vai favorecer muito Lula politicamente. Haverá eleições no ano que vem. Se Jair Bolsonaro fosse considerado culpado, ele não teria podido concorrer nessas eleições. Mas o Lula ia competir. De fato, sua popularidade estava diminuindo. Agora vimos isso aumentar. Ele está usando isso para dizer que Jair Bolsonaro é um inimigo do povo brasileiro, que o povo brasileiro, por causa dessas tarifas, vai sofrer por causa das ações dele, do seu filho, Eduardo Bolsonaro, que tem morado nos Estados Unidos fazendo lobby na Casa Branca para impor essas sanções. Agora o Lula está virando o jogo contra eles e dizendo, bom, eu defendo o povo brasileiro. E se isso avançar e essa eleição acontecer, o Lula provavelmente terá uma boa chance de ser reeleito, algo que não estava tão claro há apenas algumas semanas. Christopher Sabatini, é um prazer falar com. Seus comentários sempre esclarecem essas histórias para nós. Muito obrigado mesmo, senhor. Vamos ficar de olho nos desdobramentos no Brasil. E, mais uma vez, obrigado ao Christopher Sabatini por se juntar a nós diretamente do Chatham House.